Olá galera, meu nome é o professor Leonardo, mais uma vez estamos aqui no Dessa Vez Vai, Enem para quem decide acertar. Vamos começar hoje falando sobre conhecimento histórico da sociologia. Bem gente, esse processo muitas vezes os alunos eles encaram como processos históricos, eles encaram como processos filosóficos. Por quê? A história ela tem um momento importante na formação da sociologia. E ela contribui bastante para a formatação do pensamento sociológico. Então vamos começar agora a verificar o processo da fundamentação da teoria sociológica. Então muitos alunos acabam chegando a uma conclusão de que existe uma determinada teoria que formata o surgimento da sociologia. Que teoria é essa, professor? Bem, eu digo para você e que você agora precisa compreender que existe um nome específico para isso. A teoria se chama Teoria da Modernidade. A modernidade, como nós trabalhamos na sociologia, é o processo de transformação social que levou a nossa sociedade ao que nós somos hoje, a uma sociedade contemporânea, em que existe uma série de transformações históricas, geográficas, econômicas, políticas e culturais que vão fundamentar a nossa vida no plano da modernidade. Então vamos começar a analisar quais são os três principais aspectos que vão formatar esse processo da modernidade. Vamos lá, vai ser rápido e objetivo. O surgimento da modernidade e da sociologia. Antes da gente começar a analisar esse processo, é importante nós darmos fundamentação histórica ao processo de transformações revolucionárias. Esse processo de transformações revolucionárias, ele tem a base de um processo de crises. Crises, professor? O que você está dizendo? Essas crises, na verdade, elas são crises baseadas na realidade, a realidade da sociedade moderna. Então, o que significa isso? Vamos lá, vamos analisar aqui. Nós temos grandes transformações que vão ocorrer no Ocidente a partir do século XVI e XVII. Inicialmente, essas transformações elas vão ser a base do processo de mudança social que vai elevar a nossa sociedade a um processo da modernidade. Vamos lá, vamos entender como é que funciona esse processo. Nós temos aqui o surgimento do renascimento urbano e comercial. Nós também temos o processo da cultura, do humanismo, do racionalismo. E também temos aqui a reforma protestante. Por si só, esses três elementos históricos, eles já compreendem uma série de processos de conflitos da realidade na sociedade medieval que vão transformá-la numa sociedade moderna. Vamos continuar lá. Temos também a formação dos Estados-nação. Isso é um ponto importante no nosso paradigma da história, porque aí nós temos a divisão entre Estado e Igreja. A Igreja Católica, ela exercia uma dominação religiosa e uma dominação política na Idade Média. A partir desse processo de rupturas, a Igreja Católica começa a sofrer com as suas crises. As crises no âmbito político e no âmbito cultural. Vamos lá. Prosseguimento aí. E também temos um processo de descobrimento do novo mundo que vai a partir daí, inclusive, acabar definitivamente com a hegemonia teocêntrica. Então temos aí uma mudança cultural, comportamental e geográfica que vai alterar a dominação religiosa acerca do processo de mapas e o processo também dos territórios da localização terrestre. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Portanto, para compreendermos o aprofundamento da crise nas sociedades tradicionais, é preciso considerar três grandes mudanças ocorridas a partir do século XVII que influenciaram diretamente o surgimento da sociologia: a Revolução Científica, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então nós temos aqui um quadro que representa, simplificadamente, as imagens específicas dos processos que vão dar a base para as mudanças sociais. Temos aqui a Reforma Protestante, o Renascimento, a estruturação dos Estados-nação e a expansão comercial e marítima. Agora é o momento mais importante do nosso vídeo. É o momento que você precisa prestar atenção, porque as mudanças sociais que vão ocorrer a partir desse processo, do século XVII até o século XIX, são mudanças essenciais para o surgimento da sociologia. Bem, encarando agora o processo de formação da teoria da modernidade,
Vamos iniciar explicando um pouquinho do que foi a Revolução Científica. A Revolução Científica nada mais nada menos que representa uma nova produção do saber que vai conflitar com a hegemonia teocêntrica do século XVII. Os intelectuais que você está vendo aqui atrás, eles na verdade vão promover uma alteração no sentido da realidade científica implementado a partir do método do empirismo. A experimentação, hoje, todo mundo sabe, quem trabalha com ciência, desde o âmbito escolar até o ensino médio, sabe que para ter uma verdade científica é preciso ter verificação, é preciso ter observação e experimentação. Então, esses intelectuais que estão aí atrás, eles vão contribuir para a formatação dessas ideias. Essas ideias, na verdade, elas estão simplificadamente condensadas no termo imanentismo, que nada mais do que representa a palavra materialismo. Aqui no nosso gráfico eu desenhei para você uma espécie de equação. O imanentismo, que é o materialismo, nada mais representa do que a somatória do racionalismo, lembrando aí que o racionalismo já era um pensamento do século XVI, mais o empirismo, que é o processo de experimentação que esses intelectuais vão promover. Aqui nós temos Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton e John Locke, mais a formação da ciência moderna. Então nós temos aqui uma modificação do saber que vai conflitar diretamente e vai revolucionar a observação acerca da realidade. Se hoje nós temos, por exemplo, a física, a química, o conhecimento das ciências naturais, como a biologia, e nós aceitamos esse processo como verificação da realidade, é porque passamos por um processo de transformação a partir dos descobrimentos dos fenômenos naturais feitos por esses intelectuais. Vamos seguir, vem comigo, olha só. Agora, precisamos entender a modificação dentro da relação política que aconteceu na Revolução Francesa. Sem mais delongas, a Revolução Francesa foi uma revolução política que trouxe até nós, a partir de um movimento político chamado de iluminismo, o processo de definição dos nossos direitos. A partir desse processo revolucionário, temos a capacidade de lutar pelos nossos direitos, temos a capacidade de compreender que nós vivemos numa sociedade desigual e também temos a capacidade de desenvolver a partir daí uma consciência política para a conquista dos nossos direitos. Então a Revolução Francesa, ela é um símbolo do processo revolucionário político que trouxe para nós a cidadania moderna. Então o iluminismo é a ideia que condensa todo o processo da Revolução Francesa. O iluminismo representa o exercício do esclarecimento político mais a liberdade social, o que condiciona a formatação dos nossos direitos civis. Lembrando, direitos civis é algo implícito à natureza do próprio ser humano. Quem diz isso? John Locke, um intelectual do século XVI. Ele fala o seguinte, que existem estruturas naturais a qual nós nascemos e elas são divinas, dadas por Deus a nós. E essa condição natural é o direito à vida, é o direito à liberdade, é o direito à prosperidade e à propriedade. A base de todos esses direitos individuais acaba formatando hoje o que nós conhecemos como direitos civis. Vamos continuar. Agora, vamos falar de uma das provocações tecnológicas mais profundas na nossa realidade. Esse processo de transformação tecnológica, ele vem acompanhado também de um novo pensamento econômico, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela traz consigo a modificação do tempo, ela traz consigo o processo de transformação da matéria em mercadoria e ela também traz uma nova divisão do trabalho. Hoje, nós temos uma percepção das coisas, do tempo, bastante alterada devido ao processo tecnológico. Eu até digo, por exemplo, que as transformações que ocorriam no passado, elas demoravam milênios para serem estabelecidas, depois séculos, e hoje em dia elas duram décadas e até anos. De ano em ano você tem uma mudança no paradigma tecnológico que faz as pessoas a terem que elaborar melhor o seu processo de conhecimento para chegar a alcançar esse nível de estabilidade social, cultural e política. E o processo que fundamenta todas as transformações tecnológicas é a Revolução Industrial. Simplificadamente, o liberalismo, que é a somatória do pensamento individualista burguês, mais a formatação econômica
liberal, no sentido do valor do trabalho e do lucro, fundamenta-se no desenvolvimento econômico da modernidade a partir da Revolução Industrial. Então nós temos aqui o valor, a divisão social do trabalho, a tecnologia que vai gerar o processo de reestruturação produtiva que nós conhecemos hoje como trabalho assalariado. Nós conhecemos hoje como empreendedorismo. Nós conhecemos isso também como a mão invisível de Adam Smith, que é o famoso livre mercado, onde você tem as relações de oferta e demanda. Vamos lá, gente. Agora encerrar. Olha aí. Para encerrar, temos aqui então o quadro geral da teoria da modernidade, a qual eu acabei de explicar para vocês. O quadro inicial começa com o Renascimento, o processo de crise das sociedades tradicionais, e essas crises acabam sendo desenvolvidas a um processo revolucionário, e essas revoluções acabam levando à modernidade. Uma coisa interessante para a gente finalizar nossa aula, antes do exercício. Temos na modernidade a formatação de novas crises, galera. É interessante você perceber isso, porque o aluno, no senso comum, considera a modernidade como uma nova ordem social. E não é isso. O nosso senso comum precisa desnaturalizar esse processo, porque é a partir da contemporaneidade é que surgem novas crises que vão ser a base do pensamento sociológico. A partir desse processo, a ciência começa a ter importância na sociedade e a sociedade, então, portanto, acaba construindo um pensamento sociológico que vai dar conta dessas novas crises. Agora é a hora da gente exercitar. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Essa questão é uma questão da FUNVEST, uma questão um pouco complicada, porque ela tem um texto, ela é bem direta nesse propósito. Eu vou dar um tempo para você poder resolver essa questão e a gente parte depois para o resultado dela. Se puder, dá uma pausa no vídeo aí para a gente poder continuar logo em seguida. Vamos lá. Vamos agora analisar como a gente resolve uma questão como essa, de nível de dificuldade média. Olha só, fato relevante do período entre 1790 e 1930 é a formação da classe operária. Os 25 anos após 1795 podem ser considerados como os anos da Contra-Revolução. Aqui está falando da Revolução Industrial. Durante esse período, o povo foi submetido simultaneamente à intensificação de duas formas intoleráveis de relação: a exploração econômica e a opressão política. Essas frases extraídas da formação da classe operária inglesa do historiador Edward Thompson relaciona-se ao quadro histórico decisivo para a formação do mundo contemporâneo, no qual se situam, deixa eu puxar para cá, letra A Revolução Comercial e a Reforma Protestante. Letra B, o feudalismo e o liberalismo. Letra C, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Letra D, o capitalismo e a Contra-Reforma. Ou letra E, o socialismo e a Revolução Russa. Bem, a resposta correta, logicamente, quando se fala de divisão do trabalho e exploração, a resposta correta é a letra C, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Dois processos revolucionários que levam a sociedade a novas crises, e essas crises podem ser verificadas no texto da questão. Obrigado, gente. A gente se vê até mais.